Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as dificuldades da nossa vida, coisas problemáticas que acontecem e como nós entendermos que essas crises podem gerar transformação em nossa vida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade e vamos diretamente ao assunto, que é falar sobre como a crise pode gerar transformação. Bem, nós sabemos que o ser humano ele é impulsionado a fazer coisas por um motivo ou por outro motivo. Imaginem se o homem que estava lá nas cavernas, há milênios atrás, ele ficasse contente com o mundo que estava à volta dele, Eu tenho a minha caverna, de vez em quando eu saio dela, caço um animal, mato, como esse animal. E assim eu vou sucessivamente, descanso, durmo, saio da minha caverna, busco a caça e assim eu vou num ciclo. Se ele não se contentasse, se ele se contentasse com isso, e se de repente ele começasse a ter problemas, de repente viesse uma chuva e aí desabasse a caverna dele, um terremoto, um vulcão, se de repente começasse a aparecer animais perigosos ou se os animais que ele caça sumissem de perto dele, como é que ele ia fazer? E aí nós viemos para o assunto que realmente nós viemos comentar no vídeo. A crise, a dificuldade é que nos impulsiona a fazer alguma coisa. Então, da mesma forma com o homem da caverna, se ele tem um problema com a caça e ele resolve, descobre que pode plantar plantas, então, com a dificuldade da falta de uma coisa, ele gerou outra. Se o homem que vê que animais invadem a casa dele e ele precisa se proteger, então ele constrói muros e passa a ter uma vida mais segura. Da mesma forma, aquele que tem a sua caverna que desabou, que encheu de água, ele vai buscar um lugar mais seguro ou vai construir uma casa mais resistente. Então veja que toda dificuldade, ela nos leva a decisões maiores para que nós possamos progredir. E aí alguns estão pensando, poxa Anderson, mas não entendi ainda, você está falando de homens das cavernas, de animais. Vejam, quem não tem dificuldade na vida? Não existe uma só pessoa que não tenha dificuldade. Seja o rico ou seja o pobre, todos nós temos dificuldades de situações diferentes. Isso não importa a nossa condição. Porém, nós temos que observar que cada situação que acontece na nossa vida, ela exige um posicionamento e uma transformação. E a questão está não no sofrer, não no quando acontece algo errado, que seja um castigo, uma cobrança de vidas passadas. É assim muito que nós direcionamos, Aquelas pessoas mais que vêm de outras religiões pensam muito no pecado, aconteceu porque pecou. Já o espírito ele pensa assim, não, está acontecendo coisas erradas porque é o obsessor, são coisas de outra vida. Mas a magia de tudo isso não é só o sofrer, não é só o purgar através do sentimento, o entendimento do sofrimento. É como nós reagimos. Porque se nós sofremos e só vamos para o lado da revolta, como é que nós aproveitamos esse sofrimento? Que função ele tem na nossa vida? Ele não traz nada, não acontece nada, simplesmente a gente é macerado lá, como um animal que põe a patinha no fogo, queima e ele daqui a amanhã esquece e vai lá põe a patinha no fogo de novo. E nós ficamos sofrendo sucessivamente. De certa forma, nós somos do mesmo jeito. Nós cometemos atos, situações erradas e repetimos essas situações continuamente e o sofrimento fica indo e voltando, indo e voltando. Da mesma forma que as pessoas perguntam às vezes, Anderson, eu tenho certa dificuldade na vida, me acontece isso, isso, isso. Eu resolvo e tal, depois de um tempo acontece o mesmo tipo de coisa, eu tenho uma desilusão com uma pessoa, com uma amizade, um relacionamento. Se isso se repete, será? Você já não pensou sobre isso? Será que não é o momento de você reavaliar como é que você se relaciona? Será que você não está fazendo algum tipo de coisa que está prejudicando a relação, que está minando a relação, que está contaminando ela desde o início, que está viciando ela de alguma forma? Então são questões que nós temos que analisar.
Então vejam que toda crise, toda coisa errada que acontece, toda situação, nos remete a buscar uma melhora. Vamos dar o exemplo da mediunidade. Na mediunidade, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas vão no centro espírita, assistem uma palestra, assistem uma reunião mediúnica, um curso, e o que acontece? Elas resolvem ignorar. Eu não vou mais no centro espírita, agora não dá tempo, ou se não vai no centro, mas tem oportunidade de ler, de aprender, agora não dá porque eu tenho a faculdade, porque eu tenho filho, porque agora eu estou mais doente, eu estou mais saudável, agora eu tenho que ir para a academia. Nós damos sempre desculpas para reformar e melhorar a nossa espiritualidade e o nosso lado de mediunidade. E aí o que acontece? Com o tempo a gente vai se atrapalhando com as energias, vai sofrendo assédios espirituais, possíveis obsessões, possíveis, né? É contaminado por energias. E aí quando a gente está lá pesado, entristecido, com sentimentos confusos, a gente diz, olha só como a mediunidade é ruim, só traz prejuízo. Na verdade foi você que negligenciou os chamados. Quando teve os pequenos indicativos, você foi colocando aquilo de lado. Né? É como quando a gente dá um espirrinho lá e está pegando uma friagem, em vez da gente se agasalhar, se cuidar, né? Já tomar um remedinho para gripe, o que acontece? A gente faz o contrário e acaba provocando a doença. A gente acaba exagerando no que não deveria exagerar. Então, com a espiritualidade é a mesma coisa. Nós protelamos, nós jogamos para frente, nós vamos adiando. E aí essas problemáticas de energias, de relações com espíritos, da nossa percepção que vai ficando cada vez mais confusa, à medida que a nossa mediunidade vai eclodindo cada vez mais, vai aparecendo cada vez mais, então nós nos sentimos confusos e não sabemos o que fazer. Mas veja que cada situação que a espiritualidade permite em sua vida, que é permitida em sua vida pela espiritualidade e por Deus, é para dizer assim, meu amigo, vai, agora é a tua vez, agora você vai orar mais, agora você vai procurar um centro espírita, agora você vai ler mais sobre espiritualidade. E aí onde até os próprios mentores muitas vezes permitem que você seja assediado por espíritos maus, por espíritos brincalhões, por certas situações de contaminação energética, para quê? Para lhe chamar a atenção, para que você chegue num estágio de dizer assim, não, eu preciso procurar, eu preciso fazer algo, eu preciso crescer espiritualmente, porque não está dando para suportar dessa forma. Mas muitos, não só em relação à espiritualidade, mas em relação a doenças, a vida, a diversas coisas, querem tampões. Como é que é um tampão na doença? Você tem uma doença que precisa de tratamento, mas para você o tratamento é muito chato, é muito difícil, os remédios são ruins, o que você faz? Vai lá no médico e pede um remédio para dor. Aí ele dá um baita remédio para dor e você não sente nada. Mas a doença está lá, progredindo, evoluindo. E aí o que faz? Próxima vez que você vai no médico, um remédio mais forte e mais forte. Assim é com diversas coisas na nossa vida. Por exemplo, nós temos que tomar providências na nossa vida para melhorar aqui, melhorar ali, estudar, fazer um curso, para conseguir um emprego melhor, nos esforçar, suar para melhorar a nossa vida. Aí o que a gente faz? Não, chegou sexta-feira, sextou, vamos sair, vamos beber até cair, vamos, E aí o que acontece? Você fez mais, um tampão em cima dos seus problemas, para você se sentir feliz, ter a mesma sensação que o remédio que tira a dor. Você se engana. Eu não estou dizendo para você que você tem que viver uma vida entristecida, só sofrendo as dificuldades, suportando. Não, é você encarar com um sorriso, você saber o momento que você tem que se aplicar, que você tem que ir em frente e o momento que às vezes você tem que frear. Mas não, nunca viver uma vida em que você só vai ficar sentado reclamando das coisas que você não ganhou, das coisas que você não conseguiu, das coisas que você não suportou, e só das dificuldades. Então, cabe a nós, sim, nos autoimpulsionar. A espiritualidade nos impulsiona 24 horas por dia, todos nós, não existe uma pessoa, não adianta você dizer que com você não é assim. Você está se enganando.
Todos nós precisamos nos impulsionar. Deus está lá o tempo todo. Vai, meu filho. Vai, meu filho. E o que acontece é que você fica, hoje não, hoje está chovendo, hoje estou com preguiça, hoje estou triste, vou me trancar no quarto, vou me deitar. Né? E aí a gente vai se colocando para baixo. Então, cada vez que a gente se impulsiona, cada vez que a gente deseja, sonha, olha para o futuro e projeta aquilo que a gente quer, as energias à nossa volta trabalham em favor, os bons espíritos dizem assim, olha, vamos lá, aproveita que ele está com vontade, inspira, corre, traz ele, faz aparecer alguma coisa na frente para chamar atenção. Agora, se a gente se fecha, eles não conseguem alcançar, fica mais difícil. Então vejam, que toda dificuldade é para empurrar você para frente. E não é a vida só dizendo, sofre, sofre miserável, você tem que sofrer. Não funciona assim, gente. Seria muito cruel se Deus permitisse que a vida fosse totalmente assim. Os sofrimentos existem, mas como uma forma de nos direcionar para o bem. E quando existem sofrimentos extremos que as pessoas não conseguem resolver, porque são coisas extremadas, quando eu estou falando extremadas, não é você só doentinho na cama. Eu estou falando de pessoas, de países, de pessoas que passam fome, que não têm onde trabalhar, não têm onde comer, não têm onde achar um copo d'água. Aí é a vez de nós, pessoas como eu, como você, ajudar aqueles lá. Aí é a outra parte do exercício que nós temos que fazer. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Desejo a você muita paz, muita alegria, muita luz, que você esteja sempre se modificando continuamente. Porque você é mais uma estrela de Deus que está aí na Terra para brilhar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.